Abre seu coração, meu irmão. Deus, Ele quer renovar coisas em nossa vida essa manhã. Eu venho trazer uma mensagem de renovação, uma mensagem de esperança. Se você entrou aqui cansado, Deus tem refrigério para sua alma nessa manhã. Se você entrou aqui desanimado, eu quero falar, Deus, Ele tem uma mensagem de encorajamento para você essa manhã. Deus, Ele quer falar contigo essa noite. Essa manhã, amém, tudo muito escuro aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, livro de Hebreus, capítulo 10. Aleluia, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Quem achou diz amém aí? Amém? Pô, a galera tá boa de Bíblia, isso aí. Hebreus 10, 36, ele diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. E essa é a palavra que eu quero trazer essa manhã para você, meu irmão. Nós, entretanto, não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Ei, Deus está chamando pessoas que não retrocedem. Deus, essa manhã, Ele está levantando pessoas que não vão olhar para trás, mas que vão olhar para frente, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Deus, nessa manhã, está te chamando para você ir avante. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, ó Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor venha encher este lugar, ó Pai. Senhor, nós dedicamos esta casa a Ti, nós entregamos esta casa a Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha trazer, Senhor, ó Deus, um tempo de visitação especial, ó Deus. Que o Senhor venha fortalecer o caído. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, venha erguer, ó Deus, ó Pai, aqueles que estão parados, Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha trazer um tempo de ativação. Venha trazer um tempo novo, Senhor, ó Deus, ó Pai, de refrigério, Senhor, a alma do seu povo, ó Pai. Que essa seja uma manhã, ó Deus, que as pessoas possam sair daqui, ó Deus, impactadas e cientes, ó Pai, que o Senhor nos chamou para algo novo, para coisas novas, ó Pai, e que não é momento de retrocedermos, mas sim de avançarmos, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia. Esse texto ele é um texto muito especial. O livro de Hebreus ele é um livro especial. O livro de Hebreus, a gente não sabe ao certo quem foi que escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Priscila e Áquila. Nós não sabemos ao certo quem é o autor da epístola aos Hebreus. Mas uma coisa nós sabemos a respeito dessa carta, a respeito desse tratado que marca a vida minha, marca a vida tua e que faz parte do da Santa Palavra. Essa palavra, ela foi destinada a um povo específico. A carta é aos Hebreus, ao povo de Deus, ao povo judeu. Quando foi escrita essa carta? Essa carta ela foi escrita após o povo, Jesus morrer, e o povo ele sair, ser perseguido. Existia uma perseguição muito grande. E muitos deles começam a se espalhar pelo mundo. Muitos judeus carregando os seus costumes e vendo o que aconteceu naquela época, eles começam a se espalhar pelo mundo. E quando eles começam a andar,
a perseguição ela começa a correr atrás deles também. E quando eles estavam aglutinados ali, eles conseguiam, de repente, professar a sua fé, eles conseguiam viver em um clima de comunidade, e um estaria fortalecendo o outro. Mas quando nós começamos a andar sozinho, é automático que o desânimo e que as coisas, a vontade de voltar para trás, de deixar as coisas, elas cheguem. E isso estava acontecendo justamente nesse tempo, e por isso foi escrita essa carta. Essa carta foi escrita para aqueles homens que viram Jesus, ou que ouviram Jesus, e que de certa forma eles conheceram a Jesus e foram impactados e transformados pelo Evangelho, mas que estavam longe, distantes e sozinhos, e que de repente, diante da perseguição e dos dias maus, eles poderiam ter a tendência a regredir na fé. A primeira lição que eu quero compartilhar contigo nessa manhã é: não ande sozinho. Fala para a pessoa que está do seu lado: não ande sozinho. Não ande sozinho. A Bíblia, ela nos indica que a vida com Deus é uma vida de comunidade, é uma vida de comunhão, é uma vida de estarmos juntos. E para quê? E ela traz uma série de lições a respeito dessa vida em comunidade. Deus, ele fala a respeito do casamento, e é um texto muito comum para falar de casamento, mas só que nós podemos aplicar isso na vida secular. Não é bom que o homem viva só, porque se ficar só, quando você cair, não há quem levante. Por isso Deus, ele tem um tratado, ele tem um plano na comunhão dos santos. Ele fala: quando vocês estiverem reunidos, o óleo que desce sobre a barba de Arão, ele irá ungir a sua vida. Ei, Deus, ele não tem prazer na solidão. A vida com Deus não é uma vida de solidão, mas sim uma vida de comunhão. Por isso você não ande só. Não ande só. Porque quando você está sozinho, as coisas se tornam mais difíceis. Talvez na sua individualidade, talvez no seu egoísmo, ou na sua forma de agir, você fala assim: nossa, eu vou sozinho porque tem pessoas que podem me atrapalhar. Talvez quando você sai sozinho, você pode chegar, ou você pode fazer de uma forma mais flexível, mais rápido, mas você só vai perdurar, você só vai prosseguir quando você tiver pessoas ao seu lado. Por isso é importante, e por isso que nós valorizamos o casamento, por isso que nós valorizamos a vida da pessoa, porque não é comum, não é legal você estar só. Deus, ele não quer que você esteja só. Por isso nós incentivamos a vida em célula, por isso que nós incentivamos a comunhão aqui. Por mais que a gente veja pouca coisa, mas aqui existe um lugar para você ser abraçado. Aqui é um lugar onde você vai ser acolhido. Aqui é um lugar onde você vai se sentir em família. Por isso é importante você não andar só. E esses cristãos, eles estavam só. Eles estavam distantes e perseguidos. E aí, este irmão, ele olha e fala assim: nossa, deixa eu mandar uma mensagem para trazer um refrigério para a vida deles. E é isso que Deus, ele quer ministrar para a gente nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite de novo, eu falei, né? Caramba. Fazia tempo que eu não vinha de manhã, então, nessa manhã. E nessa manhã, Deus, ele quer trazer uma mensagem de refrigério para você. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você está chegando aqui pensando em entregar tudo, em desistir, em voltar atrás. Mas Deus nessa manhã falando: ei, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que vamos avante. Nós somos daqueles que vamos para frente. Nós temos que entender isso. O Evangelho, todas as vezes que ele é ministrado, ele é pregado, Deus, ele sempre traz uma mensagem pensando no nosso futuro. Essa mensagem que este irmão escreveu, esta epístola aos Hebreus, ele pensou no posterior deles, ele pensou como vai ser os próximos dias dele. Porque quando eles estavam ali desanimados, quando eles estavam ali sendo perseguidos, caluniados, a tendência é que eles voltassem para trás. A tendência é que eles olhassem e falassem: nossa, eu quero abandonar tudo, eu quero largar tudo. E vamos falar a verdade, quem de nós aqui nunca pensou nisso?
Quem de nós não chegou um dia e falou assim, nossa, eu quero parar com tudo, eu quero largar com tudo. Essa vida que eu tomei, essa decisão que eu tomei, ela não está me levando a lugar nenhum. Parece que quando eu cheguei na igreja, as coisas se tornaram muito mais difíceis. Parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu entrego, mais as coisas se tornam difíceis. Ei, essa palavra, ela foi justamente escrita neste contexto, para animar aqueles que estavam pensando em desistir, aqueles que estavam pensando em parar, para eles ficarem firmes e manterem os seus olhos naquilo que está por vir, que a nossa esperança não é para esse mundo, a nossa vitória não é para esses dias, as coisas que nós devemos aguardar não é para esse mundo, mas ele fala assim, ei, fique firme, porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, não é hora de retroceder, mas é hora de avançar. Aleluia! Essa é a palavra que Deus ele tem para a sua vida essa manhã. Não é hora de retroceder, meu irmão. Não é hora de avançar. Ah, talvez você fale assim, pastor, mas você não sabe das dificuldades que eu passo. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz no meu passado. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu tenho atravessado. Você não sabe o quão difícil está sendo. Ei, eu quero liberar uma palavra para você essa manhã. Deus, Ele não vai resolver o seu passado. Ele vai te dar um destino. Ele vai te dar um futuro. Ninguém muda passado. Deus, Ele está te propondo algo novo. Não é para você regredir e voltar onde você caiu, mas é para você começar a caminhar a partir de onde você caiu. Deus, Ele não vai resolver o teu passado. Aliás, Deus, Ele conhece o teu passado, Ele sabe o que você fez, Ele sabe onde você errou, Ele sabe tudo. E Ele não está preocupado com isso, porque Ele fala, eu esqueci dos seus pecados, eu esqueço daquilo que passou. Ei, Deus, Ele tem um plano de futuro, Ele tem um projeto para frente, Ele não olha para trás, mas Ele te dá um destino, Ele encaminha a tua vida, e Ele fala, é aqui que você deve caminhar. É maravilhoso saber disso. O meu coração, ele se aquece quando Deus, ele ministra a minha vida e fala assim, ei, eu sei o que você fez. Eu sei quem é você. Eu sei qual foi o pecado, o quão difícil foi a sua vida. Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber onde você vai estar no dia que eu chamar. O meu projeto não é para tentar resolver o que você fez, eu já sei de tudo isso. Mas o meu projeto é te chamar para uma vida nova, é te chamar para uma caminhada nova, é te chamar para você viver e ir avante, esquecer as coisas que ficaram no passado e caminhar para aquilo que eu tenho projetado para a sua vida. Isso é maravilhoso quando a gente pensa a respeito disso daí. Deus, Ele não quer saber o que nós fizemos, o que nós sofremos, de onde nós vimos, mas Deus, Ele quer saber o que nós vamos fazer mediante aquilo que foi feito para nós, aquilo da onde a gente veio, aquilo que fizeram, aquilo que falaram, aquilo que aconteceu na nossa vida. Ele não quer saber o que aconteceu, Ele quer saber o que você vai fazer com aquilo que aconteceu na sua vida. Tem muita gente que justifica, eu sou um mau pai. Mas por quê? Porque eu aprendi assim, eu fui criado assim, eu não consigo mudar. Talvez tem líderes que estão sentados aqui nessa manhã e que de repente enterraram o seu chamado, porque um dia se desapontaram com lideranças. Talvez existem pastores, músicos, ministros de louvor que estão sentados nessa cadeira aqui, que pararam a sua jornada, porque um dia foram feridos e machucados por líderes e pastores. Talvez existem pessoas, empresários, profissionais que estão sentados aqui e com a vida parada, porque um dia foram decepcionados por empregados, por patrão. Deus não quer saber o que aconteceu. Aliás, Deus sabe o que aconteceu. Ele quer saber o que você vai fazer a partir disso. O que você vai fazer a partir disso que aconteceu com a tua vida? O que vai acontecer a partir do que aconteceu na tua casa, na tua família? Deus, Ele não está preocupado com o tipo de pai que você teve, mas Ele está preocupado com o tipo de pai que você vai ser.
Deus ele não está preocupado com o que aconteceu, com o que o pastor ou com o que o líder fez para a sua vida, mas ele está preocupado com que tipo de pastor e com que tipo de líder você vai ser. Deus ele não está preocupado com o que o empregador, com o que o empreendedor, com o que o seu chefe fez, mas ele quer saber que tipo de líder, que tipo de chefe você vai ser. Não é justificar. Nós temos uma tendência de querer justificar. Lá em casa, quando você for para um aconselhamento, eu vou abrir o coração aqui, eu vou deixar a letra para vocês. Lá em casa, até a minha esposa, ela bate em mim, ela fica brava comigo. Porque a Carolina é a pastora. A Carolina é aquela que abraça, é aquela que faz, que chora junto, que vai estar lá, que vai mandar mensagem todos os dias, que vai fazer não sei o quê, que vai aquela melação toda. Quem gosta, mano, ó, já estou dando a dica. Mas ela fala, quando você entrar na reunião com o Marcel, você pode saber, meia hora de conversa, 30 segundos e o destino seu vai estar traçado. Mas por que isso? Porque muitas vezes, na maioria dos aconselhamentos que nós temos, a pessoa ela chega diante de mim, ela começa a falar assim, nossa pastor, mas por que a pessoa fez isso? Olha, a minha vida é isso. E começa a falar um monte de coisa do que aconteceu, como se eu, coitado, pudesse resolver alguma coisa. E fala assim, nossa pastor, mas isso, mas não sei o quê. E indignada com o que aconteceu. E naquele mesmo momento, quando ela fala isso, eu falo, tá, e aí, o que você vai fazer a partir de agora? A pessoa pergunta, pastor, mas o que eu não posso fazer? Eu não sei. Eu não sei porque a pessoa fez isso, eu não tenho condição, mas eu quero saber o que você vai fazer a partir de agora com isso. Como vai ser os seus próximos passos? O que você vai fazer? Porque é iminente e para você seguir uma vida avante, você tem que recolher aquilo que aconteceu na sua vida, administrar e continuar a caminhada. O problema é que hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas elas param diante das dificuldades, elas param diante da palavra, elas param diante das notícias ruins, elas param diante da ofensa, elas param diante da palavra contrária e deixam de caminhar avante porque estão presas no passado. O passado está sempre presente. Ah, mas você não lembra o que aconteceu. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Ah, pastor, mas isso aconteceu e isso me fere, isso me marca. Ei, todos nós temos marcas, todos nós temos feridas, todos nós somos machucados e marcados de alguma forma. O segredo é o que você vai fazer a partir desse machucado. O que você vai fazer a partir dessa ferida? Como você vai caminhar a partir disso que fizeram? Tem gente que vive lá no passado, e o passado está sempre presente. E isso nós estamos falando de coisas ruins. Mas tem gente que parou a sua vida em coisas boas que aconteceram no passado. Líderes, pastores, falam, mas lá em 1991, nossa, eu fui num retiro espiritual que foi uma bênção, 91, mas nós estamos em 2022, ei, caminha! Ah, mas aquele tempo era bom, mas daquele jeito era bom. Ei, nós estamos tentando alcançar uma geração que tem aversão a ouvir que aquele tempo era bom. É hora de você começar a celebrar aquilo que Deus tem feito hoje. Nós temos que aprender a celebrar o que Deus tem feito nesses dias. Nós temos que celebrar aquilo que Deus tem feito nessa manhã, nessa semana, na semana passada e vai fazer na semana que vem. O nosso Deus não é um Deus escasso. O nosso Deus não é um Deus que fez, mas Deus, Ele tem coisas novas para a gente todas as manhãs. Você não precisa ficar preso em milagre passado, em visitação passada, em experiência passada. O nosso Deus é um Deus abundante e Ele tem coisas novas para a gente todos os dias, todas as manhãs, todas as semanas, todo mês, todo ano. Você não precisa se limitar ao passado, mas Deus nessa manhã quer fazer coisas novas. Aleluia! Deus não quer saber o que você passou. Ele quer saber em quem você vai se tornar.
Deus não quer saber o que aconteceu na sua vida, mas quem que você vai se tornar. Posso dar um conselho para vocês essa manhã? Amém? Quem quer? Nunca volte atrás. Nunca volte atrás. Esse texto ele fala a respeito disso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Voltar atrás é perdição. Nunca volte atrás. Você pode pedir perdão, e eu não estou falando nada disso, amém? Consegue me entender isso? Você deve pedir perdão, você deve... Mas só que nós temos uma geração que nós estamos olhando muito para trás. E nós estamos esquecendo de celebrar o presente para viver o futuro. Nós estamos olhando muito e nós estamos voltando toda hora para trás. Ei, Deus ele fala, nunca volte para trás. Voltar para trás é perdição. Quando você chega na igreja e de repente você fala assim, nossa, mas que saudade do tempo lá. Mas que tempo bom era aquele. Ei, não volte para trás. Eu lembro de algumas lições que, graças a Deus, o meu pai, ele deixou e sempre foi presente na minha vida. Ele falava assim, Marcelo, você tem que ter um pouco de brio na sua vida. Todo homem, toda mulher valorosa, ela tem que ter um pouco de brio. Nós temos que ter um pouco de brio na vida. Nós temos que ter um pouco de gana, de vontade, de assumir as coisas. Porque às vezes a gente quer justificar com aquilo que passou e a gente tem medo da decisão e das coisas novas que estão a partir daquilo que decidimos. Por isso, nessa manhã, eu quero falar para você, ei, rompe com o seu passado. Rompa com o seu passado. Não volte para trás. Eclesiastes 7:10, ele diz assim, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Para de viver do passado. Eu tinha um pastor, e eu acho que eu já ministrei, já falei a respeito disso, um amigo meu, que faleceu recentemente. Ele trouxe uma lição e que eu guardo comigo. Ele falou assim, Marcelzão, quando você passar por uma ponte, impluda ela. Quando você passar por uma situação, você derruba ela. Porque quando as dificuldades chegarem do outro lado, você não tenha um caminho aberto para você voltar. O que acontece é que a gente quer caminhar para frente, mas a gente quer ter um pezinho lá atrás. A gente quer ir, a gente quer caminhar, mas a gente quer sempre deixar uma porta aberta lá atrás, para caso dê errado, a gente ter para onde correr. Ei, nessa manhã Deus está falando, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vai avante. Rompa, feche as portas do passado. Deixa eu falar algo para você. Posso profetizar na sua vida? Feche seus olhos. Deus está falando para pessoas aqui. Não reabra portas que Deus já fechou. Não reabra portas que Deus já fechou. Tem gente querendo buscar abrir portas que Deus já fechou. Não tente reiniciar ciclos que Deus já encerrou. Não tente. Não tente voltar a tempos que Deus já tirou de você. Não tente voltar atrás. Não tente recuperar coisas que já passou. Nós vivemos dias onde olhamos mais para trás do que olhamos para frente. Sabe? A ex-namorada quer acabar um relacionamento, o ex-namorado. Ah, estamos juntos, mas olha, ei, avança, esquece o passado. A ex-empresa saiu dali, está no outro, mas fica com saudade do que aconteceu. A ex-igreja. Ah, mas lá naquela igreja acontecia isso. Ei, rompe. Rompa com o seu passado. Acaba com isso. Sabe por quê?
toda vez que você visita o seu passado, toda vez que você ressuscita, isso vai ser frustrante, porque é um tempo que já passou na sua vida. É um tempo que já foi. É uma circunstância do que já aconteceu. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas naquele tempo, quando eu morava, quando acontecia, naquela casa, naquela empresa, naquilo lá era bom, e foi. Caminha. Vamos para frente. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que caminhamos para frente. O nosso passado não pode ser maior que o nosso futuro. Aquilo que nós fizemos jamais pode se comparar à glória que Deus ele tem preparado para nós. Não visite mais o seu passado, o que aconteceu, aconteceu. Sirva de lição, caminha para frente, vai avante. Para de olhar para trás. Nós não vivemos coisas novas em nossa vida, porque nós não conseguimos discernir fim de ciclos. Nós não conseguimos ver coisas novas acontecerem em nossa vida espiritual, em nossa vida profissional, na nossa vida profissional dentro de uma empresa, quando a gente não consegue discernir fim de ciclos. Para! Comece a ter entendimento. E o duro é que a gente não consegue discernir e cultiva esperança naquilo que já não tem mais vida. Nós cultivamos esperança naquilo que não vai mudar. Ei, fecha ciclos. Fecha ciclos, fecha tempo. Não tente reabrir portas que Deus já fechou. Não tente. E essas coisas acontecem, não acontecem só hoje. Mas ela acontece há algum tempo, é natural do ser humano. Isso acontece porque nós temos coração e mente cativos. Quer ver um exemplo? O povo de Israel saindo do Egito, Atos 7:39. Atos 7:39. Estevão, na sua defesa, quando ele estava diante do tribunal e que ele estava para morrer, ele vai justificar a sua fé, ele vai justificar o porquê ele estava ali. Ele diz assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, falando de Moisés. Pelo contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. Sabe o que acontece? Tem muita gente com o coração voltado para o Egito. Tem muita gente que caminhou, e a liberdade não é a liberdade de pessoa, a liberdade não é de coisas novas, porque talvez você até mudou de vida. Você encontrou a Jesus, você começou a caminhar e você chegou até aqui, mas só que você está aqui, o seu corpo está aqui, mas o seu coração e a sua mente está escravizada no Egito. Quantos de nós não vivemos essa questão, olhamos para trás e ficamos com saudade do Egito? Era isso que aconteceu com esse povo. Deus entrou e indicou, libertou eles, diante de um monte de milagres, diante de atuações poderosas. O povo estava livre, o povo estava caminhando para Canaã, para a promessa do que Deus tinha, mas o seu coração e a sua mente escrava voltavam para o Egito. O povo estava livre, mas o seu coração e a sua mente era escrava. Coloque a mão na sua cabeça essa manhã. Quero orar. Todo espírito de escravidão, toda mente escrava do passado, toda saudade do que já passou, Senhor, ó Deus, eu repreendo agora, ó Pai. Senhor, ó Deus, ó Pai, toda vez que pensar, Senhor, ó Deus, ó Pai, em retornar, em regredir, ó Pai amado, está repreendido, ó Pai, no Teu nome, ó Pai. Tira toda a servidão de mente, toda a escravidão de mente, ó Deus, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus. O povo era livre, mas a mente era escrava. Deus tinha um destino à frente, mas só que ele olhava para trás. Eles estavam, Deus, ele tinha enviado os espias foram e falaram: nossa terra é boa, essa terra produz,
Essa é a terra que Deus vai nos dar. É uma terra que mana leite e mel. Nós tínhamos a promessa à frente. Mas o povo, diante das dificuldades, eles começaram a murmurar para Moisés e falaram: será que não era melhor a gente ter morrido no Egito? Estou com saudade de comer alho, pepino. E Deus tinha dado uma colheita, tinha dado uma terra que iria produzir por si só. E isso tem acontecido nos nossos dias. Pessoas estão aqui, diante de um banquete, e essa manhã, na nossa reunião de oração, o irmão falou: ei, existe um banquete posto aqui. Aleluia. Ei, quem consegue entender isso? Existe um banquete posto aqui nesse lugar. Existe um banquete disponível para você. Você não precisa voltar a querer comer alho e pepino no passado. Você não precisa querer voltar para a vida de anteriormente. Você não precisa querer voltar para aquilo que você fazia antes, porque Deus, Ele está disponibilizando um banquete para você. E era isso que o povo não entendia. O que havia no Egito? Escravidão, sofrimento. O que causava aquilo ali? Trabalhos forçados, violência, falta de liberdade. Era isso que acontecia na nossa vida no Egito. Nós achávamos que éramos livres, mas na verdade nós éramos presos. Nós achávamos que éramos livres, que tínhamos uma vida boa, que vivíamos bem, mas quantos de nós não conseguíamos chegar em casa? Quantos de nós com a família destruída? Nós temos saudade do passado, porque na verdade o passado para nós às vezes é uma ilusão. Nós olhamos aquilo ali com saudosismo, porque nós olhamos para as coisas boas e esquecemos que um dia nós quisemos sair de lá. Nós esquecemos que um dia nós não aguentávamos mais, e assim como o povo no Egito, ele começou a clamar e falar assim: eu não aguento mais isso. E Deus, ele entra e age em favor deles. Ei, é assim que você deve se lembrar. Para de pensar com saudosismo do que passou, mas lembre-se que um dia você quis sair de lá. E é isso que deve nos movimentar. Todas as vezes que você olhar para o passado, você deve se lembrar do que foi o passado para você, da família destruída, da tua vida destruída, de coisas que não andavam, de coisas que não progrediam. Mas nós temos a tendência de olhar com saudosismo. Nossa, mas como era bom. Mas como, nossa, isso daqui, ei, para. O povo do Egito caiu nisso. Eles olhavam com saudosismo. Lembravam do alho e do pepino, da fartura, da comida, mas esqueciam que eram escravos, esqueciam que não tinham tempo, que sofriam, e que chegou o momento que ele pediu por liberdade. Nós temos que entender isso, nós temos que deixar isso fresco. David Simmons, um metodista, ele diz: quem olha para trás, com toda certeza também voltará para trás e ficará ali. Quem olha para trás, com toda certeza também voltará para trás e ficará ali. Quando enfrentamos dificuldades em nossa experiência no deserto da vida, pode acontecer de pararmos de louvar e começarmos a desejar voltar às coisas das quais Deus já nos libertou. Os israelitas ansiaram e cobiçaram um passado fantasioso. Se nos dermos a essa prática de ficar olhando para o passado, poderemos reacender o fogo do desejo e da paixão. Neste jogo, Satanás geralmente ganha. Quando nós olhamos para trás, como Hebreus 10:39 diz, o retroceder é perdição. O retroceder é perder. Tem gente que vive mendigando do passado. Porque tem consciência, sabe o que passou lá, já sabe o que vai esperar de lá. Ei, Deus tem coisas novas para você. Deus está falando para você: vai avante.
Para nós é mais confortável nós sabermos que nós vamos comer aquele miguelento, comer aquela coisa, sabemos que no mesmo momento vai ter aquilo ali. Mas Deus ele está falando, ei, vai para coisas novas, vai para o desconhecido. Para de olhar para trás aquilo que você já passou e comece a se lançar naquilo que eu quero fazer na sua vida. Para de olhar daquilo que aconteceu, para de olhar para aquilo que passou, mas comece a lançar-se para as coisas novas, para as novidades, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Saia dessa zona de conforto. Se nós não deixarmos o nosso passado, nós matamos o nosso futuro. Se nós não deixarmos as coisas que passaram, nós não vamos conseguir progredir. Mulher de Ló saiu, olhou com o coração para um lugar onde ela tinha crescido, para um lugar onde ela tinha se desenvolvido, adquirido riqueza, voltou, olhou para trás com o coração, perdeu o futuro. Não olhe para trás. Deixar o passado não é uma opção, é um dever de quem vive as coisas novas projetadas por Deus. Eu não estou aqui pedindo encarecidamente para você, olha, por favor, olha para o passado seu, saia daí. Não. Deus aí está falando, ei, saia, rompe com o passado, vai para as coisas novas. Deus ele não está nos chamando para administrar, mas Deus está nos chamando para romper com o passado. Ele não está chamando para a gente ficar administrando, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas Deus nessa manhã, Ele está te chamando para você romper com o passado, para você caminhar em coisas novas. Rompe com o passado. O coração e a mente escrava do povo impediu de alcançar a terra prometida. O coração e a mente desejou tanto que a caminhada que era para ser de 40 dias se tornou anos. E aquela geração morreu inteira no deserto. O coração, a vontade de voltar, a vontade de regredir, a vontade de retornar, matou o futuro daquela geração. Deus essa manhã está falando para você viver coisas novas, viver aquilo que Deus tem projetado para você. Mata o seu passado. Deixe o seu passado para trás. Mas sabe por que a gente lembra do passado? Sabe por que a gente carrega muito forte o passado? Porque nós não abastecemos a nossa fé de forma suficiente para caminhar de acordo com o que Deus pede para a gente. Sabe por que a gente tem saudade do passado? Porque a gente limita o agir de Deus na nossa vida. Sabe por que a gente tem saudade daquilo que passou? Porque a gente não se entrega verdadeiramente para Deus e começa a viver milagres atrás de milagres. Começamos a viver experiências atrás de experiências. Ei, é aquilo que nós acabamos de ministrar. Deus tem coisas novas para a gente todas as manhãs. Existe um frescor de Deus para nós todas as manhãs. Você não precisa viver do passado, mas comece a alimentar a sua fé para você viver de forma suficiente a sua caminhada. Hebreus 10, 39, ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim daqueles que pela fé avançam. É a fé que é o combustível diário, é a fé que nos mantém caminhando para frente, é a fé que nos caminha, que nos ajuda em nossa jornada, é a nossa fé que nos sustenta. Nós temos vontade de voltar porque nós não vivemos uma experiência de entrega total pela fé. Nós ficamos sempre duvidando, e quando nós pensamos em dúvida daquilo que Deus fez, nós temos que entender que a dúvida, ela é contra a fé. A dúvida, ela aniquila a fé, porque a dúvida, você coloca em xeque aquilo que realmente Deus vai fazer na tua vida. E nós vivemos uma geração que olha para trás porque duvida do que Deus vai fazer para frente. Ei, eu quero te falar,
Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos e sonhamos em nossa vida. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua vida. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua família. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua empresa. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua carreira. Deus, Ele é poderoso para transformar a sua história. Olha para frente. Pare de olhar para trás. Um outro exemplo de regresso na caminhada, e eu já estou caminhando para encerrar, é os discípulos na estrada de Emaús. Livro de Lucas, capítulo 24, 13 até 16 e 33 a 34. Ele diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículos 33, ele diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando Jesus ele morre, ele deixa uma ordem expressa para todos os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Eu vou para o Pai, mas eu hei de enviar o Consolador. Fique em Jerusalém. E ali eu estarei dando os próximos passos, eu estarei derramando o meu Espírito para que vocês prossigam a sua caminhada. E esses 2 discípulos, eles saem, eles desobedecem, eles deixam aquele mandamento que Jesus tinha dado, porque talvez eles começavam e o que eles estavam falando é olhar para trás e falar assim: nossa, você viu o que aconteceu? No trajeto e na caminhada, eles estavam reclamando, murmurando, eles estavam sem esperança, eles falaram assim: nossa, mas você viu o que aconteceu? Será que era isso mesmo? Será que nós entendemos? Será que nós ouvimos certo o que Jesus iria fazer? Já fazem 3 dias e Jesus morreu, e nós dedicamos, e eles começam a retornar para o lugar de onde eles vêm. Eles começam uma caminhada indo para Emaús. Emaús quer dizer fonte de água quente. E eles começam a retornar por um lugar de conforto. Eles saem de onde Jesus tinha ordenado eles ficarem, e eles começam a retornar, a regredir para um lugar de águas quentes. Mas eles esqueceram que antes das águas quentes existe aquele que é a fonte de água viva. Eles esqueceram que eles saíram de um lugar, estavam indo para um lugar confortável, mas a fonte de água viva tinha falado para eles ficarem em Jerusalém. Jerusalém é um lugar de paz. Hoje tem pessoas saindo, deixando a fonte de água viva, tentando voltar para o conforto, mas Deus está te chamando: volte para o lugar de paz. Volte para o lugar de paz. E aqueles discípulos estavam retornando, e no meio da sua caminhada, Jesus aparece e começa a conversar com ele. Muitas vezes na nossa caminhada, nós esquecemos o que Jesus fez, o que Jesus falou. Quantas promessas, quantos sonhos, quantas palavras já foram liberadas para pessoas que estão aqui, que estão em casa acompanhando e que estão mortas hoje. Quantas pessoas carregam sonhos, chamados,
Quantas pessoas carregam projetos que estão mortos dentro de você, porque você um dia deixou de ouvir a Deus, deixou de obedecer a Deus e alimentou a esperança de retornar, de regredir para um lugar quentinho, para um lugar de conforto, para o lugar de onde você saiu. Deus nessa manhã está falando: nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que pela fé nós vamos avante. Deus nessa manhã está nos chamando, Ele quer retornar. E o que eu aprendo com essa história? Hoje, Jesus está te vendo em meio ao seu regresso. Existem pessoas aqui que chegaram aqui querendo retornar, querendo desistir, querendo parar, querendo entregar. Ei, eu quero te falar, Deus está te visitando neste meio de caminho. Deus está te visitando esse desejo de parar com tudo, de voltar, de chutar tudo, chutar o pé da barraca. Deus está te visitando nessa hora, meu irmão. Deus está visitando pessoas aqui que estão querendo desistir, que estão querendo falar: ei, a vida com Deus não serve, a vida com Deus só me trouxe mais problema, a vida com Deus, ela não supriu as minhas expectativas. Deus nessa hora, nesse dia, nessa manhã, Ele está aparecendo para você, está falando: eu estou te vendo em meio ao seu caminho, eu estou te vendo no meio do seu retrocesso, eu estou te indicando, não é para lá, mas volte para Jerusalém, que é um lugar de paz. Você está procurando algo para te preencher, um destino novo, olhando para o passado, mas eu nessa manhã estou te visitando e falando: existe um lugar de paz separado para você, volte para lá agora. Deus está incomodando pessoas aqui a voltar. Volte a caminhar. Volte a caminhar. Volte a sonhar. Se o louvor quiser chegar, retroceder não muda nada. Só atrasa a sua vida. Retroceder, voltar a jornada, voltar para trás, ele não acrescenta em nada na sua vida. Ela não acrescenta em nada, só vai te atrasar. Quando você estiver no caminho e você tiver desejo de voltar, você tem que lembrar que isso não vai acrescentar em nada na sua vida, somente vai te impedir. Sabe por quê? Porque só existe um caminho. Quando você estiver na caminhada e você falar assim: nossa, eu quero voltar para lá, você tem que fazer a conta que quando você voltar, só existe um caminho. Você voltou, você vai ter que voltar para frente de novo, porque só existe um caminho para a nossa vida. Às vezes você está aqui falando assim: nossa, mas que vontade de voltar, que vontade de estar lá. Ah, hoje eu estou abrindo mão. Ah, hoje eu estou fazendo isso. E quer voltar. Mas eu nessa manhã quero te falar: só existe um caminho. Se você retornar, vai ser 2 trabalhos. Porque você vai ter que retornar por esse caminho. E você vai ter que voltar novamente. Por isso desistir e retornar não é uma opção. Por isso que quem entende o que Deus tem para a nossa vida, sabe que nós temos que caminhar avante. E por mais que dificuldades aconteçam, e eu falo para você, dificuldades vão acontecer. Coisas irão acontecer no meio da nossa jornada. Percalços irão surgir. Situações irão acontecer. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que caminhamos avante. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, meu irmão. Nós não somos daqueles que paramos, não. Nós não somos daqueles que paramos diante de palavras de adversidades. Nós não somos daqueles que paramos diante de dificuldades. Nós não somos daqueles que retornamos a nossa caminhada, mas nós somos da fé. E nós caminhamos para frente.
E nós vamos avante, porque sabemos que Deus, Ele nos deixou uma mensagem através do Seu Filho de Jesus. Ele diz: eu vou para o Pai, preparar-vos morada, e um dia eu voltarei. Essa é a nossa esperança, isso é o que nos move, isso é o que nos motiva, é isso que nos alimenta a alma. Ainda que circunstâncias, ainda que dificuldades, ainda que problemas surjam, nós não vamos parar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós vamos avante, porque Deus, Ele é poderoso, Ele vai nos ungir, Ele vai nos usar em meio à batalha, Ele vai providenciar socorro, Ele providencia algo sobrenatural na nossa caminhada e na nossa jornada, ainda que as pessoas não entendam, mas Deus continua agindo em seu favor. Voltar atrás é perdição, meu irmão. Voltar atrás só traz prejuízo. Imagina, você começa uma viagem e daqui a pouco você fala assim: nossa, esqueci a mala. Quem já fez isso aí? Hoje nós estamos saindo de viagem e é batata. Fizer uma mala em 1 hora. Tu acha que nós vamos esquecer alguma coisa? Aí já pensou, estamos caminhando, daqui a pouco você vai olhar e falar assim: caramba, esquecemos. Voltar atrás na jornada é prejuízo, meu irmão. Voltar atrás na caminhada é prejuízo, é prejudicial. É investir dinheiro, é investir tempo, é se sacrificar. Nós não temos caminho para voltar atrás, nós vamos avante. Deus nos sustenta todos os dias. Para de viver experiências boas, pare de viver de experiências boas ou más. Deus nessa manhã quer trazer coisas novas sobre a sua vida. Aleluia. Deus nessa manhã quer trazer coisas novas para você, meu irmão. Volte a caminhar. Vai avante. Volte a sua jornada. Deixa o passado. 2 Coríntios 5,17 ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Filipenses 3, 13 e 14. Você pode ficar de pé no seu lugar e comece a celebrar esse tempo de novidade na sua vida. Coisas novas vão chegar sobre a sua vida nessa manhã. Coisas novas vão chegar sobre a sua casa essa manhã. Coisas novas vão chegar sobre a sua carreira essa manhã. Coisas novas estão chegando, estão chegando. Filipenses 3, 13 e 14 ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Pega as suas mãos, receba essa palavra. Paulo está falando: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas. Aleluia! Comece a celebrar, coisas novas vão chegar sobre a sua vida. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ei, esquece o seu passado, esquece o que passou, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Deus nessa manhã está falando para pessoas aqui: esquece o que passou, esquece o que aconteceu, esquece o que você viveu, esquece o que falaram, esquece o que te marcou, esquece as coisas do passado, esquece, apaga, eu não me lembro mais, esquece das coisas que passaram. E ele continua: e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus está falando: